A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 356 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando a segunda carta de Pedro, amém? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 de 2 Pedro até o capítulo de número 3, amém? Eu espero que você consiga separar um tempo no seu dia, fazer essa leitura, que é bem dinâmica, é bem rápida, e eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 3 de 2 Pedro e o verso de número 14, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Amém? Bom, a primeira carta de Pedro, que nós já estudamos, ela fala muito do compromisso do cristão com Cristo e o seu sofrimento. E ela fala muito sobre o valor de nós sofrermos por sermos cristãos. Chega a dizer que é melhor sofrer sendo cristão do que sofrer sendo ímpio. É melhor sofrer porque estamos fazendo algo correto do que sofrer fazendo algo errado. Amém? Então a primeira carta tem muito a ver com conduta. Você crê e pratica, você confia em Deus e vive por Ele. Essa segunda carta, ela parece ser uma exortação para que os irmãos não abandonem a fé e não vacilem, porque ela vai trabalhar muito sobre como a graça ela deve ser transformadora na vida do cristão e como o Espírito Santo vai ajudar esse cristão a ter uma vida transformada. Amém? E essa transformação tem dois objetivos. O primeiro é de mostrar aqui na terra de que nós somos filhos de Deus e vivemos diferentes do mundo. O segundo objetivo é que nós venhamos mostrar que somos salvos. Lembrando que as obras não salvam, mas as obras são resultados da vida de um salvo. Então um salvo pratica obras de justiça e é movido pela graça de Deus por meio do seu Espírito. Amém? Então logo no capítulo 1, lá no verso de número 5 em diante, Pedro vai dizer assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Observa que ele está dizendo que a vida cristã, ela sempre tem que ter um acréscimo de uma nova boa obra. Então, se eu comecei na carreira cristã com apenas a fé, uma fé sobrenatural, uma fé salvífica, eu tenho que atribuir essa fé mais um item, que seria a virtude, as capacidades que o Espírito Santo nos concede. Depois eu deveria atribuir o conhecimento, e assim consequentemente, até eu atribuir a perseverança, a piedade, a fraternidade, né, e o amor. Qual que é o benefício, qual é o objetivo de nós atribuirmos essas obras umas às outras? O objetivo é esse, verso 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando, observa que tem que ter um crescimento, e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observa que o cristão, ele tem que ser ativo e ele tem que ser frutífero. Jesus não te chamou para o reino da sua luz para que você seja alguém desligado do reino dele. Alguém que não tem uma atividade espiritual, alguém que não tem um desenvolvimento espiritual, tanto na casa dele quanto fora. E Jesus também não nos chamou para que nós fôssemos uma árvore seca, um ramo improdutivo, como nós vimos em João 15. Muito pelo contrário, Jesus nos chamou para sermos produtivos. Então o cristão ele tem que ser ativo e produtivo. O que seria ser um cristão ativo?
é um cristão que constantemente demonstra amor, piedade, fraternidade pelas pessoas. Ele ora, ele visita, ele procura saber como o irmão está, né? E o irmão frutífero é aquele que produz obras de justiça, como longanimidade, mansidão, domínio próprio, como Pedro disse aqui, e ele também produz almas para o reino de Deus. Lógico que não somos nós quem salvamos as pessoas, mas nós somos o meio pelo qual Deus irá salvar as pessoas. São os homens que pregam, são os homens que evangelizam, são os homens que oram, então nós somos um canal de salvação. Amém? O verso 9 diz: pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. Então, ou seja, alguém que não procura crescimento, desenvolvimento espiritual, transformação, prática do cristianismo, esse alguém ainda não entendeu quem é Jesus e muito menos a obra que Jesus tem para a sua vida. Depois Pedro vai falar sobre a superioridade da palavra de Deus, como a palavra de Deus foi construída e como ela deve ser enxergada, correto? Muitas pessoas dizem que a Bíblia é a palavra de um homem, ou melhor, a palavra de vários homens. Isso não é uma verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós já vimos Paulo defendendo a palavra de Deus. Agora veremos Pedro, e diz assim, capítulo 1, verso 20: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, nenhuma pessoa pode dizer: olha, eu tenho a única interpretação correta desse texto. Isso não existe. Por quê? A resposta é bem simples. Verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, ou seja, nenhum escritor, nenhum texto, nenhuma vírgula da Bíblia Sagrada é de inspiração humana. Muito pelo contrário. Toda a Bíblia Sagrada é de inspiração divina. O Espírito Santo falava pela boca dos homens, ou inspirava os homens a escrever o que nós temos escrito hoje. Por isso, ninguém pode dizer que tem uma interpretação particular sobre determinado texto. Muito pelo contrário, existe uma única Bíblia, um único meio de se interpretar e uma única verdade interpretada através dela. Mas existem muitas igrejas, muitas interpretações. Não, é verdade. Isso não significa que a Bíblia é uma bagunça. Significa que os homens têm dificuldade de entender a Bíblia Sagrada. E, afinal, Pedro chega a dizer no capítulo 3 que realmente isso é comum, que Paulo também escreveu coisas muito difíceis e que muitas pessoas tinham dificuldade de entender. E por terem dificuldade, algumas pessoas, por não terem paciência de esperar anos para entender aquilo que Paulo escreveu, interpretava de forma errônea, ensinando de forma errada, deturpando a palavra de Deus. Então o conselho é: se você lê uma passagem e não entende ela plenamente, não tem problema. Não fale dela para as pessoas. Continue estudando até que Deus te dê um pleno conhecimento. Avalie o que você leu, o que você entendeu, com o que outras pessoas leem e entendem. Assim você vai chegar num conceito e num entendimento claro, fiel e justo da palavra de Deus. Amém? Bom, o capítulo 2 começa falando dos falsos mestres e dos falsos profetas e como eles trabalham no meio do povo de Deus. Se ele terminou o capítulo 1 falando que a Bíblia Sagrada não tem várias interpretações e que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, então, para se interpretar ela corretamente, nós precisamos da direção do Espírito Santo e também precisamos da direção de homens que foram capacitados, que foram instruídos para ensinar e para escrever documentos sobre a interpretação da Bíblia Sagrada. Agora, alguns, não sabendo interpretar, se tornam falsos profetas e falsos mestres. O que esses homens vão introduzir na igreja? O que Paulo já nos disse e o que Pedro vai nos confirmar. Eles introduzem heresias destruidoras. Uma heresia, ela nunca constrói a fé de ninguém. Ela nunca fortalece alguém, nem leva alguém para a salvação. Muito pelo contrário, ela destrói a fé, ela destrói a comunhão, ela destrói a fraternidade, principalmente ela rouba a salvação do coração dos homens. Mas para esses falsos profetas, para esses falsos mestres, esses são aqueles que não pregam a verdade, mas que pregam para bajular as pessoas, para ganhar dinheiro, para atrair aplausos, e para ganhar agendas. Esses, olha o que a Bíblia diz no verso de número 3
Diz assim: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Então ela usou heresias, aqui ele está usando fictícias, ou seja, são invenções, né? E diz assim: mas para eles a condenação está decretada há muito tempo e não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, pois Deus não poupou a anjos. Então vamos lá. Então primeiro Deus disse que todo falso profeta, todo falso mestre será condenado, será lançado no fogo, será destinado à destruição. E quais são os exemplos que o apóstolo Pedro dá de que a garantia de condenação para esses falsos mestres é certa? Primeiro exemplo que ele dá são os anjos. Os anjos que pecaram junto com Lúcifer, todos foram expulsos dos céus, todos foram extinguidos da presença de Deus. O segundo exemplo que ele dá está lá no verso de número 5, e ele dá o exemplo do mundo de Noé, o mundo antigo. Todos eles, exceto Noé e sua família, todos eles foram mortos debaixo da água, que representava o juízo de Deus, correto? E depois ele dá o exemplo de duas cidades muito conhecidas pelos cristãos, Sodoma e Gomorra. E ali somente Ló, que era justo e temente a Deus, foi salvo. Todos os moradores de Sodoma e Gomorra foram mortos juntamente com a cidade. Então observa que Deus não poupa aqueles que ensinam coisas erradas, aqueles que induzem o povo ao erro. Por isso é muito importante, você que prega a palavra de Deus, você que exorta as pessoas. Eu sei que às vezes você tem uma preferência de pregação, de um método de pregação, e isso não é um problema. Mas, irmãos, nós não temos o direito de interpretarmos a Bíblia ao nosso método. Nós não temos o direito de termos preguiça de estudarmos a palavra de Deus para levar qualquer coisa para as pessoas. Deus não nos terá por inocente, e a Igreja de Cristo não é culpada do nosso descompromisso. Amém? Então quem prega tem que se afadigar na palavra de Deus, tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que orar para que Deus lhe dê clareza na sua interpretação. E lembrando, avalie o que você está entendendo com outros escritores, com outras pessoas, para você chegar ao entendimento claro da palavra de Deus. Bom, depois ele vai falar que o cristão que já foi transformado pela graça de Deus, como nós vimos no capítulo 1, ele não pode voltar ao passado. Por quê? Um cristão que volta ao passado, ele está mostrando que ainda é escravo do pecado e que ele nunca foi livre do pecado, correto? E ele vai chamar mais. Ele vai falar que esse cristão se deixou ser vencido novamente. E o último estado desse cristão é pior do que o do primeiro. Então alguém que vem para Jesus está num estado horrível, mas alguém que sai do meio da igreja e volta para o mundo, o seu estado se torna pior do que o primeiro. E parece até que Pedro está lembrando das palavras de Jesus, quando Jesus usou a parábola do coração, que representava uma casa, que um valente vem e limpa, e aquela casa estando limpa, ninguém cuidando, vem e volta aquele primeiro valente que estava, e ele volta com mais 7, e o estado segundo daquela casa é pior do que o primeiro. E ele vai dizer mais, verso 22, com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro, o cão volta para o seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Se você pegar um cachorro que ele vomitou ali no quintal da sua casa, é um assunto até difícil de falar. Para você entender como Deus encara o pecado, é alguém que volta para ele. Imagina aí que o cachorro vomitou no quintal da sua casa. Se você não limpar, não lavar, o que esse cachorro vai fazer? Daqui a pouco ele vai lamber aquilo que ele vomitou. Amém? Se você tirar um porco de um lamaçal, dar um banho nele, cuidar dele, e você deixar ele livre no quintal, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a lama. Deus está usando dois animais que não sabem a diferença daquilo que é impuro e como aquilo faz mal para eles. Então o homem que volta para o pecado, ele também mostra não ter entendimento de como o pecado faz mal para ele. Você já nasceu de novo, já se batizou nas águas, já assumiu um compromisso com a igreja, participa do sacramento da Santa Ceia, você não pode voltar para as práticas antigas. Permaneça firme na fé e uma conduta de santidade. No capítulo 3, Pedro vai falar sobre a vinda de Jesus e sobre o perigo, novamente, daqueles que tentam distorcer a vinda de Jesus. E aqui Pedro ele apresenta um trio poderoso que tem trabalhado muito para que a igreja seja descrente quando a vinda de Jesus. E está lá no verso de número 3,
e ele diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, que com as suas zombarias andam segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então aqui ele está falando de um grupo de pessoas que escarnece, que zomba da vinda de Jesus, dizendo que ele não voltará mais. Mas a Bíblia nos mostra em Timóteo que também Paulo nos advertiu contra a apostasia, o apostata, né? É aquele que abandona a fé e volta às últimas práticas, perseguindo assim o cristianismo. E por último, Paulo também nos apresenta um terceiro movimento, que são os anticristos, que são aqueles que trabalham contra o cristianismo. Tomem cuidado, porque esses três grupos trabalham para matar a nossa fé, para matar o nosso amor, o desejo pela oração, pela leitura da palavra e por ter um vínculo com o Senhor Jesus. Esse capítulo também nos mostra que Deus não tardou na sua promessa. Aquilo que Deus prometeu para nós, Ele irá cumprir. Então, se Deus está demorando, por que Deus está demorando? Olha o que diz o verso de número 6. Com base nessas palavras também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então observa que Deus está demorando aparentemente para voltar, e Ele não está fazendo isso porque Ele não sabe o dia ou não tem poder. Muito pelo contrário, Ele está sendo misericordioso, longânimo. O que Ele quer é que todos nós venhamos ser salvos. Agora olha que coisa interessante. Se as boas práticas mostram aqui na terra que eu sou cristão e podem levar mais alguém à salvação, as boas práticas também é um jeito correto de nós esperarmos Jesus, já que não dá para esperar Jesus de qualquer maneira. Então ele vai dizer para nós que nós temos que aguardar o Senhor primeiro, de maneira santa, piedosa, apressando a vinda do Senhor. Como se apressa a vinda do Senhor? Pregando o Evangelho, levando as pessoas até Jesus, vivendo em santidade, vivendo em obediência. Depois ele vai dizer que nós devemos nos esforçar para nos apresentar a Jesus naquele grande dia, sem mácula, sem culpa e em paz, com boa consciência de que nós temos trabalhado para o Senhor com bastante alegria e força. E depois no verso 17 ele diz assim: portanto vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo vento desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontravam. Então ele vai dizer para nós que nós devemos tomar um cuidado, né, para que nós não venhamos ser arrastados pelo erro. E ele vai dizer mais que ao invés de sermos arrastados pelo erro, nós temos que continuar naquelas boas práticas que nós alcançamos através da graça de Jesus. E fazendo isso, nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus possa usar a minha vida, que Ele possa usar a sua vida para se revelar aos homens que ainda não se converteram e que nós venhamos ser praticantes de boas obras e de boas práticas, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você neste momento. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te damos glórias e te damos honras. Fique à vontade em nosso meio, Senhor. Nos abençoa por meio da tua palavra, nos santifica e transforma as nossas obras, as nossas palavras, nossos ouvidos, nossos olhos e aquilo que praticamos com as nossas mãos. Que a nossa vida seja uma conduta de honra, glória e louvor para o teu nome. E que o Senhor venha sempre ser exaltado através de nós, quer na alegria, quer no sofrimento, para que o seu nome venha a ser honrado. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, se inscreva no canal e compartilha. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.